Estamos fora do baralho, hoje com a mesa de jogo bem rodeada aqui em estúdio, com a Susana Peralta, o Jorge Fernandes e o João Marcos de Almeida. Graças às tecnologias, o nosso as de espadas, Luís Aguiar Conraria, consegue jogar perfeitamente à distância e, além de nos poderem ouvir, hoje também podem ver-nos no YouTube e no Facebook. A jogada da semana vai além dos alertas de que o fascismo pode estar de regresso à Europa. Vai ser esse o tema da segunda parte, isto a propósito da vitória da extrema-direita nas eleições italianas e também com a ascensão dos nacionalistas na Suécia. Na primeira parte, vamos a um dossiê que tem décadas, a uma bomba no seio da Igreja que envolve um Nobel da Paz e falamos de ricos e ricas e mulheres que chegam ao poder. Vamos desde já voar, vamos apanhar o avião para Santarém, Luís Aguiar Conraria, que vai ser uma opção para avaliar, a avaliar para o novo aeroporto. É uma carta de paus. Porquê? A minha reação quando ouvi falar no aeroporto em Santarém foi semelhante à de Carlos Moedas, que foi... Então, mas isto não era o aeroporto de Lisboa? Isto agora, o aeroporto de Lisboa pode ser em qualquer lado do país, quer dizer, agora Santarém, quer dizer, qualquer dia estamos em Braga. Mas, entretanto, depois pensei que, obviamente, que o aeroporto não é de Lisboa, é do país, portanto, se calhar a ideia deve ser querer um aeroporto central para servir o país. E aí, realmente, ao ir para Santarém, começa a aproximar-se daquilo que tipicamente se considera ser o centro geodésico de Portugal, não é? Que é o centro dos centros de Portugal continental, que tipicamente se costuma dizer que é Vila de Rei, que faz parte do distrito de Castelo Branco. Está lá o Marco ao pé, enfim, numa aldeia ao pé de Vila de Rei, eu já lá estive. Não, mas isto é interessante. Agora sou uma fã de Vila de Rei. Mais estudos. É preciso mais estudos e espero que os próximos estudos confirmem isto. Porque, entretanto, depois ao pesquisar este assunto, descobri que há um matemático e geógrafo que contesta essa localização e diz que, afinal, é em Mação, que fica no distrito de Santarém, precisamente. Portanto, se calhar o centro será mesmo no distrito de Santarém e não tipicamente naquilo que costumamos tipicamente e tradicionalmente designar, que é a Vila de Rei. Portanto, se calhar o objetivo é esse. Agora, falando sério, quer dizer, quando uma pessoa ouve falar nisto, a ideia já é de que está na altura de pararem de gozar connosco, e estamos nisto há 50 anos e fez-me lembrar um escrito que apareceu nos anos 90 junto a um pontal que servia de apoio para a construção da futura barragem do Alqueva. Em que a determinada altura as pessoas já estão fartas de esperar por aquilo, em Beja escreveram "Construam, porra", em letras garrafais. E já estou no mesmo em relação ao aeroporto de Lisboa. Construam, porra. Eu tenho uma sugestão, posso dar, relativamente ao aeroporto. Porque até claro, agora... mais uma, não é? Já há 17 localizações estudadas. É isso, mas dessas 17, pronto, então aqui está a minha sugestão. Portanto, há agora uma comissão para estudar a localização do aeroporto. Eu tenho muito medo das pressões a que esta comissão vai estar sujeita e o próprio facto de terem surgido 17 localizações é problemático e, de facto, a localização do aeroporto gera rendas, não é? Portanto, enfim, gera valor ali à volta. E então o que eu sugiro é o seguinte, façam uma pré-seleção. Eu acho bem que a Comissão faça uma pré-seleção, porque se não pudermos escolher entre uma ação do Luís e a minha Vila de Rei, julgo que é melhor escolher sítios que façam mais ou menos sentido. Mas depois disso, uma pré-seleção de 5 ou 6 sítios desses 17, não sei. Por amor de Deus, escolham aleatoriamente. É a melhor maneira de termos a certeza que isto não vai ser usado para distribuir rendas a amigos. Fica a sugestão, mas é séria. Eu assisto o Luís, acho que a incapacidade de até agora termos um novo aeroporto mostra a total incompetência do nosso regime político. É uma coisa espantosa como é. Esta incapacidade de fazer um aeroporto não devia levantar estes problemas. Eu só tenho 2 sugestões. Uma, não fazer mais estudos nem haver mais comissões. Já está farto de fazer estudos. O que é preciso estudar mais? Já houve muitos estudos. E o dinheiro que se gasta nisso. E o dinheiro também. que se gasta em estudos, obviamente, é por isso que se fazem estudos, é para se gastar dinheiro, não é para se estudar. Não vale a pena ter ilusões. E depois o segundo ponto é, tomem a decisão do que for mais barato e mais rápido, que é o que Portugal precisa. O aeroporto de Lisboa está num limite. Nós precisamos de uma solução rápida e que não seja demasiado cara. É muito simples. E depois toca a fazer. Trabalhem, façam a obra.
Já apanhámos este avião até Santarém e já agora será que Dom Ximenes Belo apanhou também um avião, Susana Peralta? Ninguém sabe para onde é que ele foi. Ele que sabemos agora está acusado de abuso sexual de menores, mas as tuas espadas até vão mais para o Patriarcado de Lisboa. Sim, provavelmente Dom Ximenes Belo já voou através do aeroporto de Santarém, ninguém sabe, está em parte incerta. É uma coisa verdadeiramente extraordinária que o Patriarcado de Lisboa, que com tanto afinco foi trabalhando ao longo dos anos para limpar, para esconder os crimes, porque trata-se de crimes, são crimes sexuais, crimes contra a liberdade sexual de crianças, de menores de idade, vale a pena sempre lembrar isto, que trabalhou com tanto afinco para esconder os crimes internos, afinal vamos a ver, e também acolhia, enfim, no seu seio, ilustres dignatários da Igreja, neste caso Timor-Leste, mas enfim, internacional, e enfim, com a cereja no topo do bolo de ser o Prémio Nobel da Paz, mas isso é um prémio que não tem nada a ver com a hierarquia eclesiástica, e de facto acolhe Dom Ximenes Belo aqui. Não se sabe em que ponto é que Dom José Policarpo aprende, fica a saber a verdade sobre o exílio de Dom Ximenes Belo, alegadamente por razões pessoais ou por esgotamento devido à situação de toda a transição em Timor-Leste, que obviamente foi complicadíssima, não vamos agora pôr isso em questão, mas o Observador noticia que em 2010, segundo fontes próximas do Patriarcado, Policarpo fica a saber a verdade do que é que levou Ximenes Belo a fugir da sua terra natal e consegue abafar o caso. Portanto, isso nunca se soube, e foi preciso vir agora um jornal holandês dar a voz às vítimas de Dom Ximenes Belo, com relatos, vários testemunhos duríssimos, histórias escabrosas de comprar o silêncio com dinheiro, enfim, uma situação de pobreza em Timor-Leste. E portanto isto é extraordinário, e realmente eu acho que está na altura, e isto, atenção, vem manchar o trabalho, ou vem manchar a colaboração da Igreja com a Comissão Independente que está a fazer o trabalho de dar voz ao silêncio do Pedro Stretch e da sua equipa. E o que eu queria dizer é que eu acho que é muito importante, é o seguinte: por exemplo, a Igreja do Chile, houve um trabalho que foi feito, e houve um trabalho de limpeza, e a nossa Igreja não vai ter qualquer espécie de credibilidade relativamente a este processo de proteção e de abafar os crimes sexuais do clero até ao dia em que se fizer esse processo. E esse processo exige neste momento que Dom José Policarpo já morreu, mas Dom Manuel Clemente está vivo, e nós queremos saber o que é que ele pensa disto, porque foi o seu patriarcado que deu guarida a um criminoso internacional, em primeiro lugar, que aliás fugiu. Portanto, enfim, tudo leva a crer que os factos são que há aqui fumo e também há fogo. E depois queria também saber o que é que o nosso Presidente da República já está, mais uma vez eu repito, no momento em que esta Comissão está a terminar os seus trabalhos, ou está numa fase adiantada dos seus trabalhos, e em que é importantíssimo dar um sinal à sociedade portuguesa e às vítimas destes crimes que venham, que falem, que exponham os seus casos à Comissão do Pedro Stretch e da sua equipa. O que é que o Presidente da República, que fez questão no verão de vir limpar os atos indecentes de Dom Manuel Clemente, a cobrir criminosos dentro da Igreja, e que também nessa altura os estendeu a Dom José Policarpo, disse: não tenho também razões para crer que não sei o quê. Portanto, mais uma vez, Dom José Policarpo não está entre nós, mas o Presidente da República tem que nos vir dizer o que é que acha agora, ao saber que Dom José Policarpo acolheu aqui em Lisboa, com conhecimento de causa, a Dom Ximenes Belo, e se lhe parece ou não que devia vir dar um sinal claro a dizer de facto às vítimas que o poder político e o poder eclesiástico estão do lado delas, enfim, do lado do Marcelo Rebelo só pode afirmar do poder político, e que elas de facto não tenham medo de ir falar com esta Comissão, e que isto é um trabalho sério. Marcelo Rebelo de Sousa ainda não se pronunciou sobre essa matéria. Jorge Fernandes? Bem, eu assisto tudo o que a Susana disse sem ponta de dúvida. Aquilo que me está a parecer mais espantoso a olhar para isto tudo é a pouquíssima reação que a sociedade portuguesa está a ter à sucessiva descrição que temos tido dos crimes sexuais da Igreja. Na maior parte dos países, os escândalos tiveram um impacto, enfim, uma coisa equivalente ao caso Casa Pia, cá em Portugal. Foi um abalo sísmico nas sociedades, com notícias de abertura de telejornais, quer dizer, uma grande introspeção quase dos países, das elites dos países. Aqui, aparentemente, ajudados pelo Sr. Presidente da República, aquilo que pretendemos fazer é pôr tudo para
debaixo do tapete e, portanto, para além do caso, da gravidade intrínseca do caso, que é uma coisa fortíssima deste e de outros que sabemos, eu acho espantoso o adormecimento da sociedade portuguesa, ou que alguém, eu não diria adormecimento, eu acho que há quem tenha interesse em que isto não entre nos circuitos noticiosos, que isto não entre em certos circuitos mediáticos, etc, etc. E, portanto, acho que a gente no poder político certamente ficará contente para conseguir proteger amigos e pessoas próximas e uma instituição que, apesar de ter muita importância na sociedade portuguesa, absolutamente indiscutível, enfim, ficaria bastante manchada com um escândalo destes. E sai mais uma assistência a esta carta de pausa escolhida pela Susana Peralta, Luísa Aguiar Conraria. Eu aqui queria, portanto, além de concordar com o que foi dito, claro, queria chamar a atenção para outra questão que tem a ver com as concordatas que a Igreja Católica assina com vários países. Portanto, e Portugal também já assinou, acho que a última revisão foi 2000 e pouco, 2004 ou assim. Mas isto, claro que não se passa, isto que eu vou dizer a seguir não se passa na concordata portuguesa, mas passa com vários países, como a República Centro-Africana, a República de Congo, Burkina Faso, Angola e também com Timor-Leste. E já agora, algumas dessas concordatas, ou bastantes dessas concordatas que eu referi, já foram assinadas depois do Papa Francisco chegar a Papa, em que basicamente se obriga as autoridades judiciais a comunicarem à hierarquia da Igreja Católica logo que haja qualquer tipo de suspeita contra algum seu ministro, ou seja, alguém neste caso, se estivéssemos a falar concretamente de Dom Ximenes Belo, mas qualquer outro padre. E isto é obviamente uma brutal intromissão da Igreja Católica no poder judicial de cada país e portanto aqui chamou-me a atenção o facto de este caso ser de alguém de Timor-Leste e precisamente alguém que é abrangido por esta concordata. Ou seja, de acordo com o que está assinado, portanto isto é um acordo entre Estados, a Igreja Católica tem de ser imediatamente avisada antes de qualquer ação, logo que haja qualquer denúncia contra um religioso ou padre. Portanto, isto só para dizer que isto do Papa Francisco também é um campeão deste assunto, mas também tem muitos telhados de vidro. Sim. Faltam-nos aqui ainda dois naipes. Sai ouros aqui para o Jorge Fernandes e, Jorge, queres falar das elites portuguesas aqui a propósito de Paula Amorim, empresária, presidente da Galp, filha da América Amorim, foi entrevistada por Francisco Pinto Balsemão no podcast que tem, porque esta carta de ouros, enfim, parece-me um pouco evidente, estamos a falar de pessoas ricas, mas porquê? Sim, aliás, uma primeira nota para dizer que tenho visto com muita atenção a série do Dr. Balsemão, por onde estão a passar todas as glórias do regime. Com tanta gente brilhante, é aliás fascinante como é que isto está da maneira que está. Portanto, eu não sei, quer dizer, é muito interessante e é um paradoxo que merecia ser estudado nas universidades. E é de universidades que eu quero falar. Bem, Paula Amorim, para além da total falta de noção do seu próprio privilégio, que já foi amplamente discutido esta semana, o que me chamou mais a atenção naquilo tudo é de facto o paroquialismo das elites portuguesas e a sua, não só falta de preparação, mas o facto de não se querer preparar. Ela diz com orgulho, bem, eu deixei a escola, para quê ir para a universidade, para quê estudar, para quê ter contacto com os livros, para quê ter contacto com outras culturas. Enfim, uma pessoa vinda do meio social dela teria até certamente a oportunidade de estudar em contextos internacionais, em universidades que, digamos, o cidadão comum português não tem. E, portanto, quer dizer, isto é bem o retrato do que são as elites portuguesas, mesmo pessoas que nascem claramente em berço de ouro, escolhem, quer dizer, ela está a dar um sinal de desvalorização total da escola. Quer dizer, a escola, para muita gente, serve como elevador social e é imprescindível nesse campeonato. Mas a escola tem em si mesmo um valor intrínseco e o estudo, e ela seria certamente uma pessoa bem mais capaz hoje, à frente dos seus próprios negócios, teria outro mundo, outra sofisticação, se tivesse ido para a universidade e se tivesse aprendido com outras pessoas, lido livros. Eu percebo que isto é uma chatice e o Luís já vai dizer, ou provavelmente está a pensar que lá estou
eu insisti nesta coisa de ler livros. Não vai dizer porque não temos tempo. Mas enfim, mas de facto é uma pena que a senhora não só não o faça e não só tenha escolhido não o fazer, como se parece que se vangloria daquilo, que é uma coisa absolutamente. Eu achei aquilo, a candura com que ela falou da sua própria escolha em não estudar, a candura com que ela o fez foi fascinante. A tua crítica e a tua ironia ficam aqui bem explícitas. Copas, João Marcos de Almeida para Giorgia Meloni, a líder do partido de extrema-direita Fratelli d'Italia, que ganhou as eleições do passado fim de semana, é a primeira mulher primeira-ministra em Itália. Sim, copas por duas razões. Primeiro, porque ganhou as eleições, e eu gosto de dar copas a quem ganha eleições, até o fiz com António Costa, mas sobretudo por ser a primeira mulher primeira-ministra de Itália. E aliás, fiquei muito espantado que muitas pessoas que normalmente defendem muito os direitos das mulheres, a igualdade entre as mulheres e os homens, e que defendem o protagonismo das mulheres na política, em relação a Meloni, em relação a Meloni, foi o silêncio total e absoluto. Se fosse uma mulher de esquerda, não é verdade. Eu falei disso e concordo contigo. Se fosse uma mulher de esquerda, a nossa primeira-ministra de Itália, mulher, muita gente teria falado, muita gente que agora ficou calada teria falado. E, portanto, a minha pergunta, além de copas para Meloni, a minha pergunta é saber se as mulheres de direita são tão iguais como as mulheres de esquerda. Eu quero responder isto. Não, eu faço parte daquelas pessoas que até já agradeci, por exemplo, nós termos Marine Le Pen no debate político. Portanto, eu acho que o valor de termos mulheres e de termos mulheres que ganham eleições vai muito para além das características políticas delas. As mulheres têm todo o direito de ser políticas de direita, de extrema-direita, racistas. Não estou a dizer que, enfim, a Meloni, a Marine Le Pen podemos dizer com mais propriedade, depois vamos debater mais a Meloni na segunda parte, mas pelo menos ela já foi. Também dou copas fora do baralho, que é uma exceção. Já foi claramente. No meio do comentário em Portugal. Pelo menos ela já teve posições racistas na sua juventude, portanto, pelo menos isso eu acho que isso é extraordinário. Uma das coisas que eu gosto é de ter mulheres que não correspondam àquela visão, vamos ter mulheres para a política ser melhor. Não, as mulheres têm direito a estar na política, independentemente daquilo que pensem, inclusivamente se forem mais políticas. Estará mesmo o fascismo a regressar à Europa? Giorgia Meloni, líder do partido Fratelli d'Italia, Irmãos de Itália, foi eleita primeira-ministra do país. Logo soaram os alarmes de um retrocesso para os tempos da Segunda Guerra Mundial. Meloni é uma confessa admiradora de Benito Mussolini. Já vimos mesmo este filme, João Marcos de Almeida, ou agora é diferente? Não, claro que o fascismo não está a regressar à Europa. Eu gostaria de fazer 3 pontos sobre isto. Primeiro ponto, temos líderes políticos, agora que chegam líderes políticos, no caso de Meloni, que podem ter tido afirmações que eu condeno na sua juventude ou até mais tarde, durante o seu percurso político, que eu condeno. Mas isso é o que há mais. Não é só à direita. À direita, à esquerda, a quantidade de dirigentes políticos que nós temos no PS que já foram marxistas, leninistas, já defenderam regimes totalitários, já assinaram manifestos e programas de partidos onde militavam que era contra a democracia liberal. Quer dizer, e é bom, uma evolução do radicalismo para posições mais moderadas é uma boa evolução. Portanto, o que Meloni disse, não é pelo que ela disse no passado que nós vamos considerá-la uma fascista. É o meu primeiro ponto. Porque, e este é o segundo ponto, ser fascista, tal como ser comunista, significa o seguinte: ter um programa de governo que quer acabar com a democracia liberal e que quer impor uma ditadura fascista. É isso que significa ser fascista, politicamente. Eu não vi nada em Meloni, até hoje, que me leve a pensar que ela tem esse programa político. Pelo contrário, numa questão que é decisiva hoje, na guerra da Ucrânia, que é uma questão decisiva e que mostra onde é que as pessoas estão nas questões fundamentais, Meloni tem sido sempre a favor da Ucrânia, a favor da NATO e contra a agressão da Rússia, ao contrário, por exemplo, isso eu acho mais preocupante, de Salvini, que deixa algumas posições ambíguas, e é seu parceiro de coligação, é verdade, e aliás acho que podemos falar mais tarde, uma das questões mais importantes dos próximos tempos é saber que tipo de pasta ministerial Salvini irá ter. Mas em relação ao Meloni, portanto, o meu segundo ponto é que o que é fundamental analisar é se ela tem um programa para implementar uma ditadura contra a democracia liberal. E eu não vejo nenhum sinal que Meloni tenha isso. Apesar de haver coisas
que eu acho fundamental, que é preciso fiscalizar. É a primeira vez que um partido como o de Meloni vai liderar um governo e, portanto, sendo a primeira vez na Europa, é uma mudança significativa e é muito importante fiscalizar isso. O meu terceiro ponto, muito rápido. Eu acho que esta mania de chamar fascistas a governos de direita é o triunfo da linguagem do Partido Comunista. Quantas vezes é que o Partido Comunista já chamou fascista a governos de direita ou a pessoas de direita? O Partido Comunista, quando lhe interessa, até diz que o PS é um partido de direita, se não mesmo de extrema-direita. Quer dizer, esta linguagem de desqualificar, de diabolizar o adversário político é que está errada. E eu acho que é muito isso que se está a aplicar e acho que essa linguagem está a chegar a pessoas moderadas de esquerda que não deviam utilizar essa linguagem e que utilizam essa estão a começar a utilizar essa linguagem. Jorge Fernandes, queres assistir? Aqui o nosso sim, João. eu quero assistir o João na parte, quer dizer, na parte em que ele diz, e eu concordo absolutamente, a ideia do fascismo. O fascismo é uma ideologia perfeitamente definida, que tem uma base conceptual, teórica, etc., que Meloni não faz, quer dizer, não é remotamente. O fascismo pressupõe a existência de um movimento armado, de um movimento popular, de um movimento contra antiparlamentar, antidemocracia liberal. Portanto, o fascismo, para além da palavra que utiliza no Twitter diariamente milhares de vezes contra qualquer pessoa que não é de esquerda, enfim, tem em si mesmo um conteúdo. Portanto, as pessoas que estudam, e não é o meu caso, enfim, remotamente, regimes políticos, história das ideias políticas, portanto, o fascismo é perfeitamente definido. Portanto, nós não podemos utilizar a palavra de forma absolutamente vaga para atirar a tudo o que mexe, correndo o risco de, se o fizermos, o conceito deixa de ter capacidade distintora. Portanto, não consegue distinguir entre o A e o B, porque se tanto o A como o B são chamados fascistas, depois Jorge, não conseguimos não ter... se pode vulgarizar o que foi terrível. O fascismo foi uma coisa horrível. Foi terrível. Não se pode vulgarizar uma coisa que foi terrível para as nossas sociedades na Europa. Não podemos vulgarizar, isso é um serviço contra a democracia. Mas podemos ter receio, Susana Peralta, de que haja nuvens Temos de aí a discordar e pairar ter receios, de alguns ideais que possam estar por aí a voltar? Bom, eu julgo que eu estou completamente de acordo que não se pode chamar fascista assim a toda a gente e sobretudo não a toda a gente de direita. Tal como mas atenção, eu também quero dizer o seguinte, a direita portuguesa, por exemplo, fala sistematicamente do regime socialista, quando nós não vivemos de maneira nenhuma num regime socialista, vivemos numa economia de mercado, enfim, regulada, com problemas enormes de rendas, de corrupção. E eu, desse ponto de vista, enquanto pessoa de esquerda, estou totalmente à vontade, estou sempre a falar da corrupção, não tenho medo nenhum de falar disso e não acho nada que esteja a fazer um serviço à extrema-direita por falar disso, por exemplo. Portanto, estou completamente à vontade, mas acho que esse abuso de linguagem existe dos dois lados, em primeiro lugar. Em segundo lugar, não sendo eu especialista da história dos partidos em Itália e certamente não do Fratelli d'Italia, a verdade é que este partido é uma terceira reencarnação de um partido que nasce das cinzas do fascismo italiano, numa altura em que era proibido haver partidos fascistas. Portanto, o partido nunca foi abertamente fascista, mas a Meloni, como é público, quando era jovem, fez declarações claríssimas a favor do Mussolini e da herança política do Mussolini, das quais se retratou recentemente. E, portanto, eu estou de acordo com o João, que, enfim, podemos lhe dar neste momento o benefício da dúvida, e é verdade que ela também, em todas as suas posições anti-Europa, que não tem nada a ver com o fascismo já agora, já se retratou também. Portanto, ela hoje em dia não é nem contra o euro, nem é contra... Mas nem podia é contra ser. Isso é lícito. Não, completamente por exemplo, lícito. ser contra o euro é perfeitamente lícito. Não tem nada a ver com o fascismo, como eu acabei de dizer. Eu só estou a dizer há muitas Embora posições... no caso italiano seja quase um suicídio político. Mas isso é uma escolha. Mas é uma Isso é uma escolha escolha deles. O que eu quero dizer é, ela teve muitas posições no passado que eram abertamente fascistas, ou em todo o caso abertamente a favor e até elogiosas da herança política de Mussolini, e entretanto retratou-se disso, e também se retratou de muitas das suas posições anti-mainstream europeu, vamos dizer assim. Aliás, é engraçado que há uma publicação desta semana do Varoufakis a criticar a Meloni precisamente por ela estar neste momento completamente alinhada com o establishment europeu, o que é bastante curioso. Portanto, eu estou disposta a dar-lhe o benefício da dúvida, tal como o João disse, mas mais uma vez, também me parece que aqui não podemos ter dualidade de critérios, ou seja, quando tu, por exemplo, criticas o PS por se juntar a partidos que nós sabemos que apoiam a regimes que não são democracias liberais,
Quer dizer, ela agora está junta com o Salvini e isso é um enorme problema. E ela própria, Mas isso preocupa-me. ainda recentemente, há Isso poucos anos, eu preocupa-me. tive a rever no Twitter uma thread, uma linha do Twitter de uma pessoa que foi buscar declarações muitíssimo recentes de Meloni a favor da teoria da grande substituição, mas recentes até inclusivamente 2020, portanto no tempo da pandemia ela vem criticar o governo italiano por causa da política de legalização de imigrantes, que foi aliás feita em vários governos europeus, porque as pessoas estavam numa situação desesperada e não se podia deixar as pessoas numa situação de emergência, de suspensão de direitos cívicos, deixar as pessoas sem papéis, portanto isso foi feito, também foi feito em Portugal e bem, e ela vem criticar numa perspectiva de teoria da substituição, critica o movimento 5 estrelas porque supostamente tem uma política de imigração feita por um enviado do Soros, portanto o George Soros, sempre esse grande conspiracionista, não é, do fim dos valores europeus e não sei o quê, e isso são posições bastante recentes e portanto é evidente que ela faz uma limpeza à sua imagem porque é uma mulher extremamente hábil do ponto de vista político, e nós estamos cá para lhe dar benefício da dúvida, teve uma posição muito clara relativamente à Ucrânia e nós agradecemos-lhe por isso. Agora, eu sou menos cândida, quer dizer, eu acho que isto, se nós rasparmos um bocadinho, vamos ver quando é que o verniz lhe vai cair. Luís Aguiar Conraria, estás aqui do lado da Susana Peralta também, dás o benefício da dúvida? Eu tenho mais questões do que vontade de dar benefícios da dúvida. Se estamos a falar de alguém que usa como lema Deus, Pátria e Família. E podem dizer que é religiosa, nacionalista e que gosta da família, mas com certeza que, sendo uma pessoa que já se declarou no passado admiradora de Mussolini, isto não é inocente. É uma pessoa que lidera o partido mais à direita de Itália, que é uma remodelação de partidos que nascem do movimento fascista. Se uma pessoa, perante este currículo todo, não põe a hipótese, ou rejeita liminarmente a hipótese de ela ser uma fascista dos tempos modernos, é evidente, não vai ser uma fascista dos anos 30. Jorge, também por esse critério também ninguém é comunista. Exatamente, aí é que está o ponto. Por esse critério também ninguém é comunista. Ninguém é comunista. Mesmo as pessoas que dizem marxistas, mesmo as pessoas que dizem marxistas, leninistas, Deixa o Luís concluir. Não, mas aqui eu tenho que responder. Há uma diferença enorme. Respondes a seguir, conclui, Luís. Está bem, o Luís conclui. Mesmo quem se diz marxista-leninista não vai liderar nenhuma revolução de outubro. Por amor de Deus, quer dizer, as coisas claro que as coisas e o PCP celebram a Revolução de Outubro. Se aparecer aqui alguém a reclamar-se da monarquia, a defender o regime monárquico, essa pessoa não está a defender a monarquia absolutista dos séculos da Idade Média. Mas quer dizer, por amor de Deus, não deixa de ser monárquico. Portanto, há uma atualização. É evidente que eu não vejo. Deixem-me pôr a questão de outra forma. Alguém que fosse fascista, um eleitor fascista em Itália, votou em quem, na vossa opinião? Obviamente votou na senhora Meloni. Votou na Meloni. Não tenho a certeza. Isso não vos diz nada. E o facto da candidata preferida dos fascistas em Itália ser a primeira-ministra, isso não é problema porque ela já não é fascista, que isso era de coisa da juventude. Pode ter votado no Salvini. Como é que sabes que estou no Meloni? Onde é que está a tua Eu só perguntei, eu usei a resposta que estou no Meloni. Não, eu posso falar sobre isso. Mas votaram no Salvini e estás a defender ao Lula. Mas votaram no Salvini e está no governo. Temos que repor a ordem. Temos que repor a ordem. João, congratulaste por ser uma senhora, agora tens de dizer a Meloni, não pode dizer o Meloni. A Meloni, sim. A Meloni. Mas posso responder ao Luís ou não? Podes. Ótimo. Porque o Luís, quer dizer, Luís, há uma grande diferença entre os partidos comunistas e o caso da Meloni. Não há nada. Claro que há. Tá bem. Até pode ser mentira. Mas os partidos comunistas, nunca vi o Partido Comunista Português retratar-se em relação ao stalinismo na União Soviética, em relação ao apoio do mas tu também chamas comunistas ao Bloco de Esquerda. Mas também chamas comunistas ao Bloco de Esquerda. E o Bloco de Esquerda marca-se claramente. Luís. Sim, chama. Já chamaste este programa. Posso responder ou não posso responder? E o Bloco de Esquerda marca-se claramente. Queres ouvir a minha resposta ou não? Se quiseres ouvir, eu respondo. Vamos ouvir o João agora. Eu não chamo comunista ao Bloco de Esquerda. O que eu noto é que muitas coisas o Bloco de Esquerda também é um partido radical de esquerda. E dou-te o exemplo. Tu disseste, que eu também discordo, em relação à monarquia. É verdade que defender a monarquia não é defender as monarquias absolutistas, mas eu garanto que qualquer monárquico que defenda uma monarquia constitucional ataca as monarquias absolutistas precisamente para fazer essa retração e essa distinção, coisa que eu não vejo no Partido Comunista. Mas só em relação ao ponto do Bloco e da Meloni. Bom,
disseste que era o partido mais à direita de Itália. Eu discordo, quer dizer, há uma maneira de aferir a posição partidária dos partidos políticos, que é nas bancadas do Parlamento Europeu. A Meloni está numa bancada que está menos à direita do grupo onde está Salvini. Isso é muito importante sublinhar. Mas, e foi aí a comparação que eu fiz entre o PC e o Bloco de Esquerda, na famosa votação do Parlamento Europeu de outubro, de maio de 2019, em que foi o grupo político onde Meloni está sentada através dos polacos que apresentaram essa moção, que foi votada por mais de 80% dos eurodeputados, em que condena os totalitarismos comunista, nazi e fascista, identificando os três. O PCP e o Bloco votaram contra. Lamento! Não fui eu que votei contra, foram eles. Se eles não querem ser tratados dessa maneira, que não votem contra. Porquê é que os deputados do Bloco de Esquerda que estão no Parlamento Europeu votaram contra essa moção? Explica-me lá, Luís. Porquê? Eu não sou mandatado, por Luís, eles. estratega político dos eu faço deputados uma do Bloco pergunta de direta, Esquerda tenho no que Parlamento responder, Europeu. Mas não, eu só constato eu- factos, eu- Luís. Eu só constato Tenho que responder factos. diretamente, ó, Vlad, Mas eu faz uma só pergunta constato direta. factos. O Tá Bloco bem, votou ao mas- lado do PCP numa coisa que é muito importante. Tu fazes uma pergunta, agora... Mas o Bloco tem tipo. Olha lá, agora... O que é que queres que eu te faça? Está bem? Responde. Eu não quero que faças nada, quero só que ouças. Quero só que ouças, é uma coisa que eu quero. Eu não sou mandatado pelo Bloco de Esquerda e Eu acho sei que que deviam não ter é. votado a favor, como é evidente. Ótimo, E acho pronto. que deviam ter votado a favor, como é evidente. Estamos de acordo. Ponto final. Agora, é mais ou menos óbvio porque é que eles votam contra. Porque eles, apesar de tudo, acham que comunismo e fascismo não são a mesma coisa, não devem ser postas no mesmo saco. Ah, bom. Está bem, mas só em relação a isso, eu também quero lembrar uma coisa. Essa é a questão. O regime de Stalin... Esta gente de esquerda... Stalin... deixa-me responder. Sim, eu já Esta percebi a gente tua de- resposta. Esta gente de esquerda, essa gente de Bloco de Esquerda e PCP, o PCP é mais assumido, mas Bloco de Esquerda e o LIVRE, muito provavelmente, são pessoas que olham para o comunismo como sendo algo que é uma utopia agradável. Pronto. E os meios para lá chegar é que são Por acaso, eu em relação ao Mas livro vocês estão discordo. sempre a ir buscar. Não Pois é parece. isso que isso é Eu um em relação processo ao de livro, por acaso, intenções, discordo. Luís. E O parece-me livro tem sempre que essa é a posições tão distinção que eles claras fazem. contra. Em relação ao Essa livro é a distinção discordo. que eles Eu em fazem relação ao livro entre discordo os disso. comunistas, Estamos entre a sempre aqui no extrema processo esquerda de e a extrema intenções, direita. não é? Isto não pode ser. Agora, ao Luís, só relembrando que isto é uma Ok, questão e importante. as intenções da ideologia. Mas, Então, ó, as pessoas Luís, têm mas só relembrar... têm toda a legitimidade de considerar que a utopia comunista é uma utopia agradável e que a utopia nazi é uma coisa distópica. Não, está bem, mas quando tu depois vês que na prática Eu não mataram concordo. milhões de Eu acho que pessoas a como a utopia outra... comunista é horrível. Mas, ó, Mas o Luís, livro tem Eu posições acho mesmo que a bastante utopia claras. comunista quanto é a isso. horrível. Mas, ó, Luís, Ou só seja- um ponto que é preciso relembrar, não tanto a ti, mas se calhar às pessoas do Bloco de Esquerda que ouçam o nosso programa, ou que tenham coragem de ouvir o nosso programa, que é o seguinte: o Stalin, também não- o Stalin, também é preciso o coragem. Stalin foi o único governo da Europa que se aliou ao Hitler durante 2 anos. Convém que as pessoas se lembrem disso. Mais nenhum governo europeu, além de Mussolini, obviamente, que era fascista, se aliou ao Hitler. O Stalin foi aliado do Hitler durante 2 anos e usou essa aliança para conquistar territórios e países europeus. E só deixou de ser E aliado do foi Hitler porque defendido a por Alemanha tal- atacou a União Soviética. E Álvaro Cunhal defendeu essa posição em Portugal. Então, quer dizer... E vamos Há mais dúvidas? ouvir Jorge Fernandes Muito sobre as obrigado. consequências Só desta duas correções, viragem à direita e à correções factuais extrema-direita. aqui. Em primeiro Então. lugar, o Bloco de Esquerda continua a celebrar oficialmente a Revolução de Outubro, todos os anos. Isso aí é um facto. Portanto, se o Dr. Lito só quiser que mandar aqui... É um partido leninista. Pronto, Marxista-leninista, exatamente. não é stalinista, mas é marxista-leninista. Exatamente. O Bloco de Esquerda só diverge na ideia de que o problema foi o Stalin que deu cabo daquilo e o Trotsky. Se tivesse sido o Trotsky, teria corrido muito bem. Bom, o PCP, os documentos doutrinários do PCP são claríssimos, eles estão em 1917. Portanto, quanto a isso, não há nenhuma dúvida. Pronto. Agora, relativamente aqui às consequências de Itália, bem, o que eu acho que vai acontecer à Itália é o que aconteceu no fundo a Varoufakis, e a Susana até falou aqui de Varoufakis. Há uma pureza ideológica, tanto na extrema-esquerda como na extrema-direita, quando tentam chegar ao governo, quando chegam ao governo na Europa, que depois acaba por ser moderada. Quem não se lembra do Syriza, que ia bater o pé e que ia fazer isto e aquilo e que iam sair do euro, iam salvar os gregos, até fizeram um referendo para no dia seguinte, quer dizer, terem que dar o dito por não dito. E, portanto, o Meloni, se tiver É verdade. felizmente,
seguinte. O exemplo do Syriza é um bom exemplo, mas não foi o Varoufakis. Ele Não, abandonou o governo. Exatamente. É o exemplo do Portanto, Syriza. felizmente, a tessitura institucional da União Europeia e o Estado de Direito, os tribunais, e por isso é que eu fiquei espantado, porque eu vivi em Itália 5 anos e na segunda-feira de manhã parecia que não havia Estado de Direito em Itália, não havia tribunais, não havia presidente, tinham saído da União Europeia. Quer dizer, o Estado de Direito em Itália continua a funcionar e se houver a mínima tentação por parte e a sociedade civil italiana é fortíssima, não tem rigorosamente nada a ver nem com a portuguesa, nem, por exemplo, com o húngaro. E, portanto, se houver a mínima tentação de Meloni de pôr o dedo em água um bocadinho mais extremista, ou que ponha em causa os direitos humanos, como de forma risível veio dizer a primeira-ministra francesa, haverá imediatamente, quer internamente, quer na União Europeia, quem a ponha na linha, porque a verdade é esta, e vai acontecer a mesmíssima coisa que aconteceu com o Syriza em 2015. Portanto, sob esse ponto de vista, qualquer ideia de que a Itália está em perigo para a democracia não tem qualquer sentido. As posições dela são posições com as quais eu não concordo. Agora, pensando no que é o contexto italiano, e as pessoas têm estado, se tiverem estado atentas ao que se passou em Itália, eu escrevi esta semana no Observador um artigo, quer dizer, a questão dos refugiados, Itália foi deixada completamente abandonada ao longo de anos relativamente aos refugiados. Pediu ajuda sistematicamente à União Europeia, em termos logísticos, financeiros, na própria criação de uma força europeia, digamos, que permitisse aos italianos controlar o Mediterrâneo, ou enfim, fazer ações, e Itália foi deixada sozinha, juntamente com as NGOs, para tentarem aliviar o sofrimento dos refugiados. Passaram reportagens na CNN de miúdos que se prostituíam em Roma Termini, a principal estação de comboios em Itália, para conseguirem pagar as dívidas que tinham contraído junto dos passadores que os traziam para a Europa. Houve uma autêntica tragédia social e humanitária em Itália durante anos a fio, e agora, naturalmente, que Meloni chega lá e, face a estes anos que se passaram em Itália, acena aos italianos com uma promessa fácil de vamos fechar as fronteiras, não há mais refugiados e não há mais problemas sociais dentro de Itália. E, portanto, eu não vi a União Europeia a intervir e a chegar-se à frente para ajudar os italianos e a preocupar-se verdadeiramente com os direitos humanos dos refugiados, e não estava. E, portanto, agora estão preocupados porque a Meloni chegou lá e fez um discurso fácil. E, portanto, agora o que há que fazer é continuar a ajudar a Itália, estar atento a eventuais sinais de potenciais derivas autoritárias, que eu não creio que vão acontecer. E achas que esse escrutínio vai ser feito também pelos próprios italianos? Com certeza, sem a mais pequena dúvida. A sociedade italiana... Ela teve 25% dos votos. Portanto, embora seja o partido mais votado, é uma votação relativamente... não é muito expressiva. 25% dos votos significa que houve 75% do eleitorado italiano, entre 64% de italianos que votaram, que não votaram nela. Quer dizer, isto é uma força enorme calculo eu, para que haja um escrutínio forte, quer da comunicação social, quer de associações de cidadãos, quer dos cidadãos em geral, e dos tribunais, como disse o Jorge. Claro que ela vai estar sob escrutínio, não há dúvida nenhuma. Que não é o Orban. Itália é uma cidade sofisticadíssima, quer dizer, tem ela já agora, mas Meloni é admiradora do Orban, não é? Vale a pena, certo, vale a pena lembrar. Quer dizer, com certeza. Ou seja, isso era o que ela queria. Pode não conseguir, mas era o que ela gostava. Com certeza. Não sei se é o que ela gostava, mas é verdade. Perturba-me algumas coisas que ela diz sobre o Orban. Isso é verdade, isso perturba, aliás, muito mais do que disparates que ela disse na juventude sobre o Mussolini. Não, certamente, a mim também, claro. Mas percebemos aqui que temos metade dos nossos jogadores aqui a dar, se calhar, um benefício da dúvida maior em relação a Meloni, e a outra metade aqui com algumas reservas. A ver, vamos, e que efeitos é que isto vai ter depois para a Europa e também para este cantinho aqui, para Portugal. Gostaríamos muito de ter falado aqui também das eleições deste fim de semana no Brasil. Não houve tempo, mas certamente que para a semana, ganhe quem ganhar, vamos ter muita matéria para analisar aqui no Fora do Baralho, sempre às sextas-feiras, ao meio-dia, e claro, estamos também sempre em podcast. Até lá.